Hoje eu estou aqui no estúdio da Rádio Iguatemi, em São Paulo, onde eu trabalho, inclusive, mas eu estou especialmente hoje para visitar uma amiga, uma grande mulher. Ela começou no campo, foi uma grande mulher de rádio e conquistou o Brasil inteiro através da televisão. Minha querida Olga Bongiovanni. Olga, você começou no rádio, mas no interior do Paraná, né? Santa Catarina. Santa Catarina. Você nasceu em Capinzal, né? Capinzal, Santa Catarina. E aí você foi, a primeira rádio que você trabalhou, qual foi? Curitibanos, Rádio Coroados de Curitibanos. Que fica onde? Fica em Curitibanos, Santa Catarina. Hoje Curitibanos também é conhecida como a terra do alho, é um dos maiores produtores de alho, produtores. E a rádio tá lá, a Rádio Coroados tá lá. Oh, muito bom, muito bom. Aí você conheceu Curitiba, que eu sei, né? Que você passou um momento da tua vida em Curitiba, aliás, um momento difícil, né? Que sua mãe estava doente e tal. Mas como foi para você chegar em São Paulo? Porque você fazia rádio com muito sucesso, fazia televisão com sucesso, mas no interior, depois do Paraná, né? Aí chegar em São Paulo, assim, numa grande rede para o Brasil inteiro, foi um acontecimento na tua vida? Foi uma coisa que mudou a tua vida? Assim? Foi um acontecimento, foi uma coisa... É muito forte, Leão, é muito forte, porque você vem de uma família humilde, de uma cidade pequena, e você chega nisso aqui. É assustador, né? Eu me assusto que nasci aqui. Pois é, e você com certeza descobre sempre coisas em São Paulo, né? Porque isso aqui é indominável, né? Agora vamos começar lá de trás. Você chegou a trabalhar na roça? Sim, filha de agricultores. De maçãs? Não. A gente plantava... Fraiburgo, ela... Eu conheci Fraiburgo, é a cidade da maçã, é a cidade da maçã. Fraiburgo é conhecida como é lindo lá. Eu tenho um irmão que mora lá até hoje. De Curitibanos, nós fomos para o interior do município, para Fraiburgo, que Fraiburgo e Curitibanos ficam muito próximas. Então, tínhamos 30 alqueires e plantávamos tudo. Tínhamos várias culturas. Tirávamos boa parte da subsistência da família ali. E nesse momento lá, tinha um objeto muito importante na casa, que era o rádio. O rádio. Que seu pai tinha assim, uma veneração, um respeito pelo rádio, né? E foi aí que você se apaixonou pelo rádio? Foi, porque era o meio de comunicação que eu tinha com o mundo, era o rádio. Tanto que quando o homem pisou na Lua, eu vi 69, através do rádio, 69. Eu só fui conhecer televisão, eu tinha 16 anos. Então, Leão, quando eu vi na televisão a imagem do homem na Lua, eu já tinha visto através do rádio, de tão forte que era. Eu ouvia muito a Rádio Nacional. Foi a primeira carta que eu escrevi na minha vida para um programa de rádio, foi para Tonico Tinoco. E depois de um mês eu recebi a resposta. Que era o programa do Edgar de Souza. Aí... Eu cheguei a conhecer Edgar de Souza. Edgar de Souza, sensacional. Ontem eu recebi uma carta manuscrita de uma querida fã da Bahia. Eu aprendi o valor que tem a resposta ao ouvinte, a resposta ao telespectador. Porque eu morava num fim de mundo e dizia, quando eu recebi esta carta de Tonico Tinoco, do Edgar de Souza, com foto e tudo, eu dizia assim, eu existo, eles sabem que eu existo. Dá uma importância. É importante isso. Nossa. E aí foi onde nasceu. Eu queria colocar a minha voz dentro daquela caixa, que eu achava maravilhoso. Você botava uma lata na cabeça? Botava uma lata na cabeça, sentava numa pedra lá no meio do pasto, do gado, e falava para ouvir o som da minha voz. Aí pegava uma espiga de milho, debulhava metade dela ficava como se fosse a canopla, aqui, vamos dizer assim, né, a parte da esponja dela, né, o protetor. E eu fazia programa de auditório com as galinhas, com as vacas, com o porco. Olha, minha história é um pouco parecida. Muito louco isso, tinha né? vaca, mas das galinhas eu tinha. Porque no sítio você tem quê? E eu brincava com os animais, eu conversava com os animais. Era muito divertido. E foi muito rico em conhecimento. E foi isso que foi novela cada vez mais pro rádio? Foi, porque novela era no rádio. Tinha uma rádio, ela existe até hoje. Chama Rádio Vacaria.
a Rádio Fátima de Vacaria. Uma rádio muito boa. Essa rádio passou o direito de nascer. Olha. Também em Porto Alegre tinha a Rádio Farroupilha, que era muito forte, a Rádio Gaúcha, rádios fortes, né? Então era um nacional, né? Então eram rádios muito fortes e que traziam toda a informação que a gente precisava. A minha mãe não deixava escutar novela porque ela dizia que era uma coisa indecente. Então, às vezes eu me escondia atrás de uma porta assim para poder escutar alguns lances de O Direito de Nascer. Olha que uma coisa maluca, né? A moça se perdia, né? A moça se perdia a virgindade. É muito maluco isso. E aí o repórter Esso. Nossa Senhora. Heron Domingues. Nossa, Heron Domingues, Heron Domingues. E aí, como é que foi a primeira rádio que você foi fazer teste? Então, foi assim. Eu era uma rata de rádio, né? Apesar de morar no sítio, tudo, eu estudava na cidade, meio período. E eu sempre saía da escola, passava na rádio, que era encostadinha. Era assim, era o colégio, a igreja e a rádio, tudo junto. A rádio é dos padres, até hoje. Qual é essa rádio? Essa, Coroados, de Curitibanos. E eu conhecia todo mundo da rádio, fiz amizade e tal. E aquela coisa, eu vou colocar minha voz um dia aqui, um dia eu vou conseguir. E tinha um programa que chamava A História dos Municípios. Era um programa literário, cultural, muito bacana, apresentado por uma pessoa, por uma mulher, que era a bibliotecária da cidade, uma senhorinha. E ela teve um problema um dia, não pôde ir, e chegaram para mim e falaram assim, ô Olga, você faz? O que tu acha, Leão? Claro, na hora. Eu tô aqui. O que tem que fazer? Então, fui lá para a biblioteca, fiz a pesquisa do tema. Então, mais ou menos, vá. O domingo nós vamos falar sobre o município de Embu das Artes. Tá. Era um programa que durava 5 minutos, mas eu tinha que dar os tópicos principais do município. A sua fundação, o porquê deste nome, a sua população, entendeu? Aí eu fui para Cascavel. Cheguei lá, comecei a bater de porta em porta nas rádios. Não tinha muita, tinha 2. Mas bati e levei não pela cara. Ok, não deu. Eu fui fazer outras coisas. Eu passei a ser telefonista. Daí eu fui contratada como telefonista por causa da voz. Da Hermes Macedo. Porque aí era assim, eu trabalhava das 7h30 da manhã ao meio-dia, da 1h30 às 7 da noite, como telefonista. Saía da empresa e ia para o estúdio. E trabalhava até meia-noite, 1h, 2 da manhã. Eu era a única voz feminina que gravava para as emissoras de rádio num raio de mais ou menos 40 municípios. Que loucura. Aí você entrou no rádio e ficou... Não, mas aí você não tem ideia. Porque olha só, aí eu me olhava no espelho, eu sempre falei muito com o espelho. Eu olhava no espelho e falava assim, tá vendo? A tua voz agora não está em uma rádio, está em muitas emissoras. Aí eu fui, daí eu fui pra rádio. Cheguei na rádio, me deram uma pastinha, botei uma pastinha debaixo do braço e falaram assim, vai vender comercial, porque não tem lugar para pôr você fazer programa. Não tem horário, vai vender. Mas eu penso assim hoje, avaliando isso, eu creio que era mais ou menos para se livrarem de mim, entende? Tipo assim, ela vai se quebrar toda, né? Você já vendeu? Não, nunca vendi. Leão do céu, eu saí com a pastinha debaixo do braço e voltei com o contrato feito. Lojas Tupinambá. Uma loja que vendia, sabe, tecido em metro? Tá. Aquelas lojas... Tipo Casas Pernambucanas. Isso, mais ou menos isso. Aí quebrei a perna do cara, né? Ele falou, poxa vida. Bom, saiu o segundo dia, vendi. Depois de 3 meses que eu estava na venda, aí eles me deram um horário. Olha que maravilha. Foi o meu primeiro programa, que era das 8 às 9h30 da manhã. Bom, depois disso eu passei a fazer FM. Depois disso eu fazia o programa das 8 às 9h30. Eu era responsável pelo departamento de notícia da emissora. Eu fazia noticiário de hora cheia da FM, fazia um programa musical na FM, apresentava o Jornal da Manhã. Não, aí ficou um pouco demais. Até que eu cheguei a ser diretora artística da rádio. Tudo nessa mesma rádio, que era a Rádio Independência, hoje é a Rádio Cidade. Uma rádio que você teve que praticamente comprar, né, vender. Meio que o passaporte, né? Tipo, olha, eu sei fazer. E aí, com um tempo que eu estava lá, eu passei a ser respeitada. E o começo foi difícil, era só eu de mulher, era muito difícil. Você era solteira nessa época, hein?
Nessa época, sim, quando eu comecei, sim. Depois logo em seguida eu me casei. Me casei já com 22 anos, eu me casei. Quem foi o teu marido? Que ele era? Meu marido é um empresário do ramo de metalurgia. Nunca foi do meio, nunca foi do ramo. Fiquei casada com ele 23 anos. 23, né? Ele, Teve 2 filhos. 2 filhos, Marcelo e Gustavo. E ele continua. Graças que eu conheço. Você conhece, eles também gostam de você. E ele continua morando lá, mora lá na cidade. Na cidade ainda. E como é que você chegou à televisão?